Uma boa noite a todos os irmãos. Todos são bem-vindos. Então, para nós iniciar o nosso estudo do Evangelho da noite de hoje, vamos buscar nossa harmonização com a mensagem do livro Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes. Para hoje, dia 9 de abril, nos ensina o seguinte: preserve o mais sagrado. Sagrado não são apenas os objetos de culto religioso, mas é tudo o que não deve ser desrespeitado. Sagradas são, assim, as suas relações de amizade, as intenções de bem viver e trabalhar, a família harmoniosa e todo o necessário para uma vida feliz. Mas o mais sagrado mesmo é o seu coração, que não deve deixar-se ferir. Basta considerá-lo mais sagrado, o que tem maior valor que, por uma providência natural, você se põe a cuidar dele, a evitar o mal e a fazer o bem. É defesa do coração considerá-lo sagrado. Então, nos ensina, que sagrado não são apenas os objetos de culto religioso, mas é tudo aquilo que não deve ser desrespeitado. Então, sagrado é a nossas amizades, a intenção de bem viver, sagrado é nosso trabalho, a nossa família e tudo que é necessário para nós ser felizes. Mas o mais sagrado de tudo é o nosso coração. E devemos cuidar dele. Evitar o mal, pois faz mal para ele, e fazer todo o bem que nós puder para que o nosso coração esteja em paz e bem. Então a gente deve defender o nosso coração e considerar o nosso coração como sagrado, no sentido que o ser inteligente que habita esse corpo é o espírito, que a gente coloca como coração o sentimento puro, Isso deve ser sagrado em nós. Então, com essa leitura educativa, eu convido a todos para nós fazer a nossa oração, nos dirigindo a Deus, a nosso irmão maior Jesus, em primeiro lugar agradecendo por Deus ter enviado Jesus ao nosso planeta Terra, ter ocupado um corpo humano e nos trazido o ensinamento através da vivência do bem e do amor. Pelo seu amor a todos nós. E nos ensinado a lei divina do amor. Jesus, te agradecemos e vos rogamos, nos fortaleça cada vez mais na vivência do amor em nós, para que possamos amar o nosso próximo e amar toda a humanidade, conforme tu nos ensinaste e conforme tu vivestes aqui na Terra. Jesus, ajuda-nos a compreender o Evangelho da noite de hoje e sairmos daqui melhores que quando aqui chegamos, e vivenciar lá fora, na nossa família, no nosso trabalho e na sociedade, ser verdadeiramente cristãos, seguir os teus exemplos e vivenciá-los. Que a tua paz permaneça conosco e abençoe a nossa irmã Mara, que tem a tarefa sublime de trazer os ensinamentos do Evangelho da noite de hoje. Que possamos permanecer em ti, na paz. Que assim seja.
Uma boa noite, então, a todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados. E hoje, então, a gente vai fazer a apresentação do Evangelho. Estamos no capítulo 15 agora. Hoje, o item 4 e 5, que vai falar do maior mandamento. Vocês sabem qual é o maior mandamento? O mandamento, digamos assim, o maior mandamento é o principal mandamento, né? O primeiro dos 10 mandamentos. É amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, o próximo, como assim mesmo. Muito bem, todo mundo já está firmão para o Evangelho de hoje, então, né? Então, vamos trazer aqui esse ensinamento tão importante. Então, a gente sabe a lei do amor, a gente conhece a lei do amor, né? E sempre é muito importante que a gente consiga trazer, né, essa essência dentro de nós, no nosso coração. Porque é bonito a gente saber o Evangelho, é bonito a gente saber os 10 mandamentos, é interessante que se saiba, mas não é somente o saber o que está só na nossa mente, tem que estar no nosso coração. E tanto no nosso coração a gente tem que conseguir explanar esse sentimento de dentro de nós, colocar ele, né, como vivenciando aquilo que Deus trouxe através de Jesus para que a gente pudesse aprender. E que a doutrina espírita veio e descortinou para nós, de uma forma tão simples, né, e tão necessária. Então, o capítulo 15, ele é fora da caridade não há salvação. E, inclusive, o último item desse capítulo também é fora da caridade não há salvação. Hoje, então, nós vamos ver o item 4 e 5, que vai nos falar do maior mandamento, e que é bastante interessante a gente ter esse conhecimento e saber vivenciar ele. Então, ele nos diz assim no item 4, a passagem bíblica, né, Mateus capítulo 12, versículo de 34 a 40. Diz assim: mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, naquele momento que Jesus estava conversando com eles e houve perguntas, eles sempre tentavam colocar Jesus numa saia justa, né? Então eles se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando Jesus, né, para tentar botar ele numa situação meio numa situação um pouco desconfortável, né? Ele perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este, então, é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, essa é a resposta que Jesus deu ao mestre da lei que perguntou para ele qual seria o maior mandamento. E na sequência, então, agora, no item 5, é que vem essa explicação, né? O que significou essa situação que Jesus vivenciou junto com os doutores da lei. Então, o que ele quis dizer? Caridade e humildade. Bem, como o próprio capítulo, o nome do capítulo, fora da caridade não há salvação. Então, caridade e humildade são 2 coisas necessárias para que a gente possa entender, para que a gente possa amar, para que a gente possa seguir a lei de Jesus, esse ensinamento. Então, a caridade e a humildade é a única via da salvação. Porque assim,
for caridoso e eu não tiver humildade, eu não vou estar fazendo a caridade. Eu vou estar, talvez, claro, eu vou estar ajudando alguém, eu vou estar me doando, talvez, para alguém, né, proporcionando alguma coisa que a pessoa precisa. Mas sem humildade, o meu orgulho vai estar sendo, vai aparecer o meu orgulho, vai ser aquela coisa assim, mas eu estou fazendo uma coisa para todo mundo ver. E não é essa a ideia, porque a caridade ela tem que ser humilde. Eu não vou ajudar uma pessoa que está precisando com fazer uma selfie da ajuda que eu estou dando. Como a gente viu várias figurinhas, né, que tem no YouTube, aquelas pessoas fazendo a caridade, né, sendo os caridosos, para mostrar para os outros que é bonzinho, que ele é uma pessoa caridosa, para receber alguma coisa em troca daquilo ali. Não, quando eu ajudo, quando eu faço bem, eu estou fazendo bem para o próximo, não é para mim. Na verdade, se eu receber, que bom, que legal, recebi. Né? Todo mundo recebe também, recebe de Deus, o bem que se faz. Mas a ideia não é eu receber, a ideia é eu ajudar aquele que está necessitado. Porque aquele irmão que está necessitado e eu ajudar, está fazendo a minha obrigação. Por quê? Porque fora da caridade não há salvação. A gente precisa entender isso. Kardec sempre disse essa frase: fora da caridade não há salvação. Eu não vou conseguir uma evolução espiritual, eu não vou conseguir um progresso se eu não for caridoso. Mas a caridade, ela não é orgulhosa. A caridade não pode ser realizada com orgulho, com egoísmo. Então, diz assim o item 5: caridade e humildade, esta é a verdadeira salvação, a via de salvação. Egoísmo e orgulho, que é exatamente o oposto, né? Oposto à caridade seria o egoísmo, oposto à humildade, o orgulho. Esta é a via da perdição. Então, não existe caridade sem haver a humildade também. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras, quando Jesus diz: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Difícil a gente amar o próximo como a si mesmo, porque a gente ainda tem um grande orgulho ainda encalacrado em nós, que a gente já traz muitas encarnações. Agora que a gente está começando a entender o ensinamento que Jesus deixou há mais de 2000 anos atrás, porque se a gente já tivesse entendido isso, não precisaria nem os espíritos, Kardec, trazer a doutrina espírita, o espiritismo, para que a gente pudesse entender isso. Porque é muito fácil você saber os 10 mandamentos, mas é mais difícil você aplicar, justamente por causa do orgulho. Esse é o ponto. Então, amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo a ti mesmo. Esses dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda, e segundo, semelhante a esse, o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, são 2 mandamentos. De 10 mandamentos, Jesus conseguiu consolidar em 2, que é amar a Deus e amar o próximo. Então, o significado que não se põe verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, e nem amar o próximo sem amar a Deus. O que quer dizer isso? Ora, Deus é o Pai, é o Criador. E nós somos as criaturas criadas por Deus. Então, eu não vejo Deus fisicamente, mas eu sinto a presença dele. E eu amo Deus. Por que eu amo Deus? Porque eu amo a obra dele que eu conheço. E nós, eu,
os meus irmãos são a obra de Deus, além de toda a natureza. Então, aí está o respeito àquilo que Deus criou. Quando eu trabalho num ambiente, eu procuro cuidar daquele ambiente, eu procuro cuidar do ambiente que eu estou, porque ele foi criado pelo meu chefe ou por alguém que está ali, que está trabalhando naquele espaço criado por alguém. Então, quando eu tenho essa consciência de que nós somos obras de Deus, que a natureza é obra de Deus, que o planeta é a obra de Deus, eu amo o planeta e eu cuido do planeta. Eu cuido do irmão, eu cuido do amigo, eu cuido da família, eu cuido de mim, porque somos obras de Deus. Então, não se ama a Deus se não amar o próximo, porque o próximo é obra divina. E não se ama o próximo sem amar a Deus. Por quê? Porque ele foi criado por Deus. Então, uma coisa depende da outra. Amar a Deus e amar ao próximo. Um não existe sem o outro. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima que é: fora da caridade não há salvação. Então, nós nunca chegaríamos, vou usar esse verbo no pretérito mais que perfeito, né? Que eu jamais chegaria ao mundo de espíritos puros, que é onde todos nós chegaremos um dia, seja aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa boníssima, seja aquela pessoa de caráter duvidoso, todos nós chegaremos até lá. Por quê? Porque Deus não coloca nós queimar eternamente no fogo do inferno, até porque nem existe inferno. E aí, principalmente, porque Deus é justo e bom. Então Deus faz o quê? Como Ele nos ama, Ele ama a obra que Ele criou. Ele nos criou para que nós chegássemos ao patamar mais elevado da perfeição relativa. E é esse patamar que todos nós vamos chegar. Todos, todos, todos. O que vai diferenciar é o momento em que cada um vai chegar lá. Por quê? Quantas encarnações eu preciso ter ainda para eu aprender a extirpar esse orgulho que eu tenho dentro de mim? Essa é a real. Essa é a palavra. Esse é o ensinamento. Então, se eu não for caridoso e humilde, eu não vou conseguir. Quer dizer, eu vou um dia chegar, mas eu vou demorar muito tempo para conseguir chegar a ser aquele espírito que Deus, quando Deus nos criou, Ele nos criou para que chegássemos a ser espíritos puros. Todos nós. A gente pensa assim, poxa, mas às vezes tem um cara lá, é assassino, é bandido, é estuprador, é isso, é aquilo e tal. Ele também vai chegar lá. Ele também vai ser um espírito puro um dia. Não sei quantas encarnações a gente precisa para isso, mas não é esse o caso. Se nós começar agora a fazer a nossa reforma íntima, mais cedo a gente vai conseguir chegar lá. Menos encarnações difíceis a gente vai ter que vivenciar. Quanto mais você aprender, quanto mais você procurar se melhorar, você chega lá. Nós chegamos lá. Então, a pergunta, então, agora vem antes era a leitura do Evangelho, que eu acabei explicando mais ainda, nem precisaria, eu acho, dessa parte, mas vamos lá. Jesus, né, está com os doutores da lei,
está em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, e daí a pergunta do doutor da lei para Jesus é: qual o grande mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essa semelhança estabelecida por Jesus de amar a Deus e amar o próximo, a consequência que isso nos traz, que não se pode amar a Deus sem amar ao próximo. Ama o Criador porque ama a obra do Criador. E ama a obra do Criador porque ama o Criador. E amar também é respeitar, é cuidar, é proporcionar cuidados àquele que necessita. E a consequência, então, não se pode amar ao próximo sem amar a Deus, e tudo que se faça ao próximo é o mesmo que fazer a Deus. No Evangelho da semana passada, a gente viu que dizia assim: se eu bater na tua porta e eu tiver com frio e você me der um agasalho, se alguém bater na sua porta com frio e você der o agasalho, é a mim que você está dando agasalho, Jesus diz, né? Se eu bater na sua porta se alguém bater na tua porta e estiver com fome e você der de comer, é a mim que você estará dando de comer. Então, tudo que a gente fizer para o outro, a gente está fazendo para Deus. Porque as criaturas que Deus criou são obras dele, são criaturas dele, que vieram pela criação, pelo amor que ele colocou em cada um de nós. Nós, quando fomos criados, nós recebemos dentro de nós uma centelha do amor divino. Porque Deus espera de nós que nós possamos progredir. Essa é a lei do progresso. Então, tudo que se faça ao próximo é o mesmo que fazê-lo a Deus, como a gente viu no Evangelho da semana passada, né, que está no capítulo anterior, o item anterior ao 4 e 5, acho que é o 1, o 2, esse é o 4 e o 5, então 1, 2 e 3, acho que foi, né? O início desse capítulo novo, que é o capítulo 15. E amar a Deus, então, significa o quê? Praticar a caridade para com o próximo. Isso é amar a Deus. Amar a si mesmo. Bom, a gente tem que amar a si mesmo. Só que não pode ser confundido com egoísmo. Nós temos que nos amar. Nós precisamos nos amar. Porque nós vamos amar o próximo como a nós mesmos. Então, não deve ser confundido com egoísmo e se amar a si mesmo. Amar a si mesmo é amar a si mesmo é trabalhar pelo nosso progresso moral e intelectual, a nossa reforma íntima que a gente sempre fala aqui, para melhor servirmos ao próximo e ao bem comum. Quando nós reencarnamos na Terra, nós viemos aqui, não é a passeio. A gente vai ter resgates, a gente vai ter provas, a gente vai ter expiações a passar. Porque é a chance que a gente está tendo de acertar as contas com o papai. É interessante a gente pensar nisso e não reclamar. Porque no momento que eu estiver sofrendo e eu não me resignar, eu não aceitar esse sofrimento, eu reclamar, dizer, mas Deus não gosta de mim, Deus está me botando numa situação difícil, eu sou uma pessoa que eu não mereço isso, por que o outro lá está bem e eu não estou, né? Como a gente ouve muita gente dizer. Não é assim que a banda toca. Eu tenho que aceitar e tenho que agradecer ainda pela oportunidade que Deus me deu de reencarnar e conseguir passar pelas provas e expiações que eu preciso passar. Então,
quando nós viemos para o reencarne aqui na Terra, é o nosso progresso moral e o nosso progresso intelectual que está tendo a chance da melhora, da evolução, né? E esse reencarne não é simplesmente, eu não sou uma ilha, eu vou conviver com as pessoas. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o melhor pelo próximo, ajudar ele no que ele precisa e ajudar todos no bem comum, aquilo que é bom para todos, procurar fazer o bem de uma forma geral. Então, as atitudes de amor ao próximo, algumas, né? Por exemplo, dispensar ao nosso irmão o mesmo tratamento que gostaríamos de receber. Tipo assim, eu não faço mal para ninguém. É isso? Não. Porque não fazer o mal para ninguém já é uma obrigação que eu tenho. Eu não estou aqui para fazer o mal para ninguém. Deus me deu a chance para reencarnar, eu vou vir aqui porque eu não vou fazer mal para ninguém. Mas faz o bem. Eu faço para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Eu faço para o outro aquilo que eu gostaria de receber do outro. Estão entendendo? Então é nesse sentido. A coisa é mais ampla do que simplesmente eu não faço mal para ninguém. Eu não faço mal para ninguém e, além de não fazer o mal para ninguém, eu faço o bem para o irmão. Essa é a ideia. Então, dispensar ao nosso irmão o mesmo tratamento que gostaríamos de receber. O que mais? Desejar-lhe tudo o que almejamos para nós. Eu já vi gente dizendo assim, mas o fulano conseguiu o trabalho lá, que faz tanto tempo que eu estou lutando para conseguir, eu não consigo, e ele conseguiu, e ele não, ele, né, diz assim que ele merece menos do que eu, e ele conseguiu, o cara fica bravo porque o outro conseguiu um sucesso em alguma coisa e ele não conseguiu. Então, assim, isso é terrível, né? Isso é inveja. Isso é horrível a gente ouvir de alguém dizer isso. Por quê? O que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Isso é amar o próximo. Desejar para o próximo aquilo que eu gostaria de ter. Eu não consegui, mas o fulano conseguiu. Que coisa boa, vou comemorar com ele. Porque ele mereceu, ele teve merecimento. Né? Então é esse pensamento que as pessoas devem ter. Isso é amar o próximo. O que mais? Regozijar-nos com as suas alegrias. O próximo está feliz, que coisa boa. Isso vai me contagiar a alegria dele. Consolá-lo nas aflições. Isso é muito importante. A gente muitas vezes tem que ser perspicaz e perceber que aquela pessoa ali, ela não está bem, ela está precisando de uma palavra amiga. Às vezes, um simples bom dia pode animar alguém, pode trazer alguma coisa positiva para a pessoa. A pessoa está ali pensando só em coisa ruim de repente, né? Triste, né? Aflito com alguma coisa. Tu chega assim, bom dia, meu amigo, tudo bem? Sabe? Quer dizer, tu dá um up, levanta o astral muitas vezes. E se tu chegar ainda e conversar com a pessoa, nossa, tu te dá bem com a pessoa, tu é amigo, tu quer ajudar. Tu chega de boa, conversa com a pessoa pode se abrir, vai tirar, vai conseguir dividir aquele problema contigo e vai se sentir melhor. Quem de nós nunca passou por um problema e conversou com algum amigo e conseguiu dividir aquilo e se sentiu mais leve? Eu acho que a maioria de nós já passou por isso. Então, como é bom a gente, e aquele que ajuda, como se sente bem em ter dado, às vezes até uma luz, uma inspiração. Por exemplo, se um amigo teu está com problema, você vai lá e conversa. A pessoa te abre ali aquele problema, eu estou assim numa dúvida, eu não sei o que eu posso fazer e tal. De repente vem para ti aquela inspiração de dizer para a pessoa qual o melhor caminho que ela deve seguir.
E de repente a pessoa, acorda, se dá conta que não tinha se dado conta. Quer dizer, você serviu de instrumento para ajudar alguém. Isso é gratificante, né? Paulo, o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, né? Ele, no capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13, ele diz assim: se eu falasse todas as línguas dos homens e até a dos anjos, fizesse profecias, penetrasse em todos os mistérios, conhecesse todas as ciências, tivesse a fé que transporta montanhas, distribuísse todos os meus bens aos pobres, entregasse o meu próprio corpo para sacrifício, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Se eu não tiver caridade, não adianta porque daí nesse caso, se eu posso fazer todas essas coisas usando o orgulho e não o amor, e a caridade é o amor. Então, no momento em que eu pratico a caridade, quem tem que estar junto com a caridade é a humildade e o amor. Aí sim a caridade é válida. Então, se eu fizer todas essas coisas, mas eu não tiver a caridade, eu não vou ser nada. Eu não vou ter o amor. Eu não vou fazer pelo outro, eu vou estar fazendo, sei lá, porque cargas d'água, simplesmente fiz e pronto. Não, eu tenho que fazer com amor e não da boca para fora. Quantas pessoas já disseram eu te amo da boca para fora? Então, o caridoso, o que é ser caridoso? É ser paciente, brando e benfazejo, tranquilo, né? É não ser invejoso e desdenhoso. Então, se eu amo o meu próximo, eu não vou ter inveja dele, eu vou estar feliz porque ele conseguiu alguma coisa que eu gostaria de conseguir, mas eu fico feliz porque ele conseguiu. Alguém conseguiu? Que maravilha! O meu próximo conseguiu. Que coisa boa! Então, ser caridoso não é ser invejoso, desdenhoso, ou então dizer assim, mas ele conseguiu porque ele teve sorte. Quando alguém diz uma coisa assim, é porque a pessoa é invejosa. Ela não está vibrando dentro do amor e da caridade. Então, ser caridoso não é ser invejoso e desdenhoso, e não é ser orgulhoso também. E muito menos temerário e precipitado. Né? A gente tem que procurar fazer a coisa no momento certo, na hora certa, para a pessoa que está precisando. Ser caridoso é estar rejubilando com a verdade. Por quê? João 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é pela verdade que se chega àquilo que a gente precisa chegar, conhecendo a verdade. É estar suportando tudo, crendo, esperando e sofrendo, porque o sofrimento também nos eleva. É necessário que nós resgatemos os nossos erros. O que nós plantamos, nós vamos colher. Se nós plantar rosas, nós vamos colher rosas. Se nós plantar pimenta, nós vamos colher pimenta. Tem gente que gosta, né? Mas, enfim. Então, ser caridoso é não estar suspeitando mal, julgando e condenando no tribunal da nossa consciência. Julgar o próximo. O próximo errou. Eu também erro. Se eu não estou errando agora, eu já errei muito, senão eu não estava aqui, eu não sou anjo. Então, quando eu estou suspeitando o mal, eu estou fazendo um julgamento precipitado e errado de alguém.
E muitas vezes ainda falando para os outros daquela criatura que eu estou julgando, que eu estou suspeitando, né? Então, ser caridoso não é estar se azedando também, né? Aqui ele usa muito esse termo, azedando-se. Azedando-se quer dizer, quando uma pessoa está de mau humor, parece que contagia, né? Não é assim? Parece que quando uma pessoa chega azeda, né? Ela parece que contamina o ambiente, parece que traz alguma coisa ruim ali, que fica, impregna o ambiente, com aquele mal, com aquela coisa ruim que ela está trazendo. Então, isso não é caridade. A gente tem que pensar que eu posso estar com o maior problema do mundo, mas eu tenho que procurar vivenciar aquele dia e agradecer a Deus, agradecer a tudo, dai graças, a tudo dai graças, até as coisas difíceis da vida, porque são oportunidades e resgates. Então, Deus está preocupado comigo no momento que Ele me coloca aqui para reencarnar. Ele programa o que eu preciso passar aqui. Eu venho para cá. E ainda eu vou reclamar, pô. Qual é o sentido? Eu não vou aprender nada. Não vai adiantar de nada aquele sofrimento, porque eu reclamei, eu não fui resignado. E a resignação é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ser. Então, eu não posso ficar me azedando e levando esse azedamento para o outro que está de boa ali, vou contaminar o ambiente. Isso é falta de caridade, né? Então, ser caridoso também não é estar se rejubilando com injustiça. Ah, mas que maravilha, o fulano agora ele aprendeu, ó, bem feito para ele. Sei lá o que aconteceu com fulano. Mas enfim, tem gente que fica rejubilosa quando alguém se dá mal, né? A gente já viu isso, né? Infelizmente, muitas pessoas às vezes torcem para que tu erre. Tá certo? É legal isso? Não é? Eu não quero isso para mim. Eu não quero que alguém fique comemorando alguma derrota minha. Eu não gostaria que alguém comemorasse uma derrota minha. Eu acho que ninguém aqui gostaria. Então, eu tenho que pensar o que o Evangelho está me dizendo. Amar o próximo. E amar o próximo é eu respeitar o próximo, eu desejar o bem para ele e não ficar feliz quando alguma coisa dá errado para ele. Então, esse é o sentido da caridade, né? E a caridade, ela se mostra não só, olha só, a caridade são 3 coisas importantes que fazem esse conjunto que se chama caridade. Então, a virtude caridade, ela consta de 3 virtudes, que é o que caracterizam ela. Benevolência para com todos. Indulgência para com o erro do irmão. E perdão para todas as ofensas. Olha só, no momento que eu estiver faltando com uma dessas virtudes, eu estou faltando com a caridade. Tá? Então, a caridade mostra-se não só na beneficência, como no conjunto de todas as qualidades do coração. Semana retrasada, eu tinha uma palestra aqui, né? Que eu falei sobre várias virtudes. Até citei algumas delas e no final dizia assim, olha, pelo menos a gente seguindo essas que estavam ali, a gente já está no bom caminho, só que são um monte, né? E ainda faltava um monte. Então, quer dizer, a gente tem muito ainda para aprender, mas aí é que está, Deus nos dá a oportunidade de reencarnar. E cada reencarnação que a gente aproveitar vai ser melhor para nós, né? Então, na bondade e na benevolência com o próximo está a caridade. E a conclusão de Kardec, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima:
Fora da caridade não há salvação. Mas daí eu encontrei, eu já ia encerrar aqui, mas eu encontrei uma frase tão legal que eu tive que trazer. Na verdade são duas. Diz assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Isso é um dever, isso não é favor para o outro, é um dever nosso. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Não é para isso que nós encarnamos? Para extirpar o orgulho de dentro de nós? Claro que nós não vamos conseguir agora isso ainda, mas nós temos que ir tentando. Se nós não tentar, nós vamos ser orgulhosos nessa, vamos ter que vir na próxima orgulhoso de novo, e até que a gente, porque isso é uma coisa que já vem de muitos séculos, milênios, sei lá, que está ali encalacrado em nós. É uma mazela que a gente está trazendo de muitos anos, séculos, milênios, sei lá, que está ali. E nós precisamos extirpar, porque senão nós não vamos nem para a regeneração. Porque nós vamos estar orgulhosos ainda, e na regeneração não dá para ser orgulhoso, né? Talvez um pouquinho, não sei. Eu não sei se a gente vai, mas tomara que a gente consiga ir, mas vamos fazer a nossa parte, vamos procurar melhorar. Enfim, então ali, no momento que eu pratico essas máximas, eu vou estar destruindo parte, pelo menos, do meu orgulho. E quando as adotarem para a regra de conduta, se todos nós adotar essa regra de conduta, de ser bom para o próximo, de se preocupar com o próximo, né? E para a base de todas as suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade. Uma daquelas palavrinhas mágicas da minha palestra daquele dia, né? Fraternidade. E farão que entre eles reine a paz e a justiça. Paz e justiça. Que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer paz, todo mundo quer justiça. Deus é justo. Mas para a gente reconhecer essa justiça de Deus, nós também temos que fazer a nossa parte. Aí você acha assim, não, Deus está me perseguindo, Deus não gosta de mim. Mas não é assim. Deus está sendo justo. Se você plantou, você vai colher. E não vai haver, já pensou? Não haver mais ódio, nem dissensões, mas somente união, concórdia e benevolência. Alguém já imaginou viver num mundo assim? E isso depende de quem? De nós. Não depende de mais ninguém, é de nós, cada um fazer a sua parte. E aí é que está, né? Será que a gente faz? Bom, o Espiritismo ensina. Jesus veio e ensinou, a doutrina espírita ensina, depende agora de nós conseguir botar em prática isso. Então, olha só, bem no início, eu achei interessante isso aqui, porque bem no início dá a impressão assim que Jesus está meio que desrespeitando os homens da lei. Na verdade, não é isso. Na verdade, até quem queria desrespeitar Jesus era os homens da lei. Mas para ver como Jesus foi tão... ele era perfeito, né? Uma perfeição relativa que ele já alcançou e que nós ainda um dia chegaremos lá. Jesus elogia o doutor da lei, o conhecimento que ele tinha da Torá, mas ele exorta-o a vivenciá-lo quando ele afirma que faze isso e viverás. Porque ele pergunta como é que ele vai viver a vida eterna, como é que ele, né? O doutor da lei. E ele diz o que ele tem que fazer? Amar a Deus por todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas não é só dizer, é fazer, né? Não é só entender, é botar em prática. Então o mestre demonstra de maneira fraterna que ter conhecimento dos preceitos divinos não é suficiente para ganhar a vida eterna. Eu posso decorar a Bíblia, decorar o Evangelho. Se eu não praticar, alô, né? Então, é necessário, então, o conhecimento dos preceitos divinos, colocar em prática para ganhar a vida eterna. Então, é preciso vivenciá-los, e é isso que Jesus diz para o homem da lei. E, para encerrar agora,
esse deve ser também o nosso esforço cotidiano. Não é só para o doutor da lei, é para todos nós. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou, talvez a gente esteja nesse patamar, que nós já nos entediamos das substâncias deterioradas da experiência transitória. A gente já está cansado de reencarnar, de passar por uma coisa, passar por outra, e ter que aprender tudo de novo, e aquela coisa toda, né? Isso aí são experiências necessárias, e graças a Deus que a gente tem a oportunidade. Mas, quando a gente chega nesse patamar, nesse estágio, a gente perde a luz da sabedoria. Por que nós estamos aqui dentro de uma casa espírita? Porque nós queremos aprender. Nós queremos uma lição de vida. Nós queremos uma receita. Só que não é uma receita de bolo, é uma receita de vivência. Então, pegue a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. É o que nós viemos fazer aqui. Nós não viemos buscar Jesus, como o Glênio sempre diz, né? Viemos nos encontrar com Jesus aqui. E é importante porque a gente vem mesmo para isso. A gente vem para aprender. A gente vem para receber o ensinamento de Jesus. Para poder entender a mensagem dele. E quando a gente para, pensa e analisa tudo que a gente está ouvindo aqui, a gente chega em casa, pensa, analisa e começa a pensar em fazer a nossa melhora, a nossa reforma, para que nós possamos alcançar aquele patamarzinho lá bem de cima ali de espíritos puros, né? E ter aquela perfeição relativa que Jesus tem e que a perfeição real somente o Pai. Ok? Então, que Deus ajude que a gente consiga fazer isso, porque não é fácil, mas a gente tem a receita. Agora é fazer o bolo, né? Então, que Deus nos ilumine, que a gente possa fazer. E que Deus nos abençoe, que assim seja. O Evangelho é o convite ao amor, que a caridade é o amor em ação. Né? Uma coisa importante é que a gente, estudando a doutrina espírita, como a Mara explicou, como a gente não vê Deus, como é que eu vou amar se eu não enxergo Deus? Então a gente ama Deus amando a sua obra. Somos obras de Deus, somos criaturas de Deus. Portanto, tem que começar em nós. Nos amar. O que é nos amar? É cuidar de nós. Para a gente viver bastante, viver com qualidade e com a moral cada vez mais elevada. Assim nós vamos conseguir amar o próximo. Se eu não gosto nem de mim, como é que eu vou gostar do meu próximo? Então esse trabalho deve ser feito dentro de nós e assim vamos fazendo fora de nós e assim o mundo vai ser um paraíso, à medida que praticarmos a caridade. Né? Quando a Mara falou ali, a caridade, quando a gente dá alguma coisa, é uma caridade material? É. Mas a gente deve dar com amor, senão não é caridade, é esmola. Né? Então a caridade é só quando entra o amor em ação. Né? Então nós temos a bênção de compreender melhor a caridade em ação. Então vamos agradecer a Deus por ter mandado Jesus nos ensinar o verdadeiro amor. Jesus, Tu conheces a cada um de nós que aqui estamos. Nos abençoe mais uma vez e abençoe, Jesus, todos aqueles que neste momento estamos mentalizando e pelo Teu infinito amor rogamos, leve a Tua bênção a todos e a cada um. Tenha misericórdia dos doentes do corpo,
mas sobretudo dos doentes da alma, que somos todos nós. Ajuda-nos a te compreender e a vivenciar os teus santos ensinamentos. Onde estiver o irmão nosso sofrendo, leva o teu amor e envolva-os na paz. Dai-nos, Jesus, a paz em nós, a paz no nosso lar e a paz no mundo. Permite, Jesus, que os teus mensageiros que aqui estão possam assistir aos passistas na tarefa da fluidoterapia e abençoar todos aqueles que os nomes estão na caixinha, no pedido de preces, em benefício de todos e de cada um. E que a paz permaneça conosco. Que assim seja.